Então vamos lá. Então aqui o capítulo 1 do livro 4, página 4, lá no início. Outra coisa também importante. Toda vez que terminar a aula, eu vou pegar o PDF, principalmente para quem estiver sem o livro, das atividades e vou colocar lá. O que eu estou achando é que o nono ano está precisando de muito atividade. Outra coisa também, cuidado com as avaliações de vocês. Tem gente que nem sequer sabe enganar o professor. Então, principalmente nos cálculos. Mas depois a gente comenta sobre isso, vamos lá. Hoje à noite eu disponibilizo já a nota de vocês, lá no Wake. E posto também a correção. Eu vi que muita gente não conseguiu fazer a primeira questão. Perguntou, tá faltando alguma coisa na questão? Não estava faltando nada. Ok? Então, hoje à noite, quando eu disponibilizar a nota, eu já posto também a correção desse teste. Já coloco lá o cálculo individual de cada questão. Então vamos lá. Então, áreas. O que a gente vai ver nesse capítulo 1? A área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um paralelogramo, a área de um triângulo, a área de um trapézio, a área de um losango e a área de regiões circulares. Provavelmente na aula de hoje a gente pare em área de um losango e a área das regiões circulares, se a gente chegar lá, mas acho que não chega não, porque a gente vai ter bastante trabalho aí nessas áreas. Bom, esse é o capítulo de introdução. E ele começa com a área de um quadrado. Ele começa através de demonstração para mostrar para vocês que como é que a gente calcula a área. Então, ele mostra para você o que é realmente uma área. Qual a área que uma região quadrada ocupa? Como é que a gente pode medir isso? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é utilizando uma medida de comparação. Então, se eu digo que eu tenho um quadrado e nesse quadrado eu tenho 4 quadradinhos que têm uma unidade de área, e eu digo que neste quadrado cabem 4 quadradinhos, eu estou fazendo essa comparação. Então, se ele tem uma unidade de área, lógico, o quadrado maior, que é o quadrado ABCD, ele vai ter 4 unidades de área. Mas, para a gente não ficar preso só a aquelas conclusões de livro, explicando passo a passo o que vocês, na verdade, já conhecem, toda vez que a gente for calcular isso aqui, ele está fazendo toda a demonstração. Então, toda a parte inicial, então todas as áreas de todas as figuras planas que vocês vão ver aí, ele vai fazer uma pequena demonstração de como é que a gente trabalha com área. E o que eu quero, na verdade, que vocês saibam é que toda vez que a gente for calcular área de um quadrado, eu vou utilizar esta fórmula matemática aqui. É a medida do lado elevado ao quadrado. Está bem ruim para enxergar, não é isso? Então, a área de um quadrado é a medida do lado elevado ao quadrado. Já começou com essa chatice de não querer voltar. Então, bora lá. Então, a área é a medida do lado elevado ao quadrado. Ok? E outra coisa também importante, você sabe que um quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então, por que um quadrado é retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos. Porque nem todo retângulo é quadrado? Porque o retângulo ele não possui os lados iguais. Ele tem 4 ângulos retos, como um quadrado tem, mas ele não possui todos os lados iguais. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a área de um quadrado de uma forma diferente, eu posso fazer base vezes altura. O problema é que a base mede L e a altura mede L, que é a medida do lado. Então, L vezes L, aplicando a propriedade da potenciação, ou seja, lado vezes lado, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Por isso, eu tenho lado elevado ao quadrado. E a área de um retângulo é simplesmente base vezes altura. Então,
pego a medida da base, multiplico pela altura e vou encontrar a área de um retângulo. Isso aqui vocês podem ler depois, a gente não vai perder tempo não, que a gente tem muita coisa para se fazer. Semana que vem a gente vai interromper um pouquinho para fazer uma revisãozinha para o simulado. E vamos lá. Então, por exemplo, vamos começar com uma coisa bem boba e depois vamos começar com as variações, que é isso que eu vou cobrar de vocês. Mas primeiro, eu tenho que saber que vocês sabem aplicar cada uma dessas fórmulas. Determine a área dos quadrados a seguir. Letra A, eu vou ter o quê? Área igual a 4 elevado ao quadrado, ou seja, a medida do lado elevado ao quadrado. A área vai ser igual a 16 centímetros quadrados. E aí eu quero o seguinte de vocês, ó. Eu quero que vocês façam as questões 1 e 2 toda. Vocês vão aplicar todas as fórmulas aí, ó. Para quem está sem o livro, eu vou dar uma avançada aqui, aí vocês vão dando um print. Gente, façam as questões. Então, a primeira e a segunda questão são questões de aplicação apenas da fórmula. A área de um quadrado é a medida do lado ao quadrado. A área de um retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Para aí depois, nos problemas, eu começar a explicar para vocês, porque aí a gente vai ter a parte de interpretação. E usar tudo aquilo que nós já aprendemos anteriormente e relembrar, é lógico. Para quem não lembra, para quem esquece no outro dia o que aprendeu. Então, ó, primeira questão. Isso, isso. Eu vou passar aqui, vou avançar para quem está sem livro, para dar um print. E aí eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Ok? Então, primeira questão, letra C e D da primeira questão. Dá um print aí na tela, porque aí vai e faz rapidinho. Eu quero ver quem é que vai lembrar aqui, ó, como é que eu faço a letra D. Como é que eu vou aplicar? Questão 2, letra A e letra B, dá um print aí. Questão 2, letra C e letra D, também dá um print aí. Eu também quero ver nesta letra D aí o que é que vocês vão fazer para poder encontrar. Não conseguiu, não? Pronto. Mas já fizeram, não, né? Pronto. Ah, certo. Pronto. Dá o tempo aí pro pessoal fazer. Vamos lá, gente. Resolve aí. 2 minutinhos eu acho que é o suficiente, não? Porque é rapidinho, é bem fácil, é bem bobo. Essas duas questões. Daqui por diante é assunto da prova e de outras atividades, ok? Nenhum desses assuntos aqui ainda cai no simulado.
E aí? Letra C da questão um. Letra C, determina a área. Pronto. Você encontrou quanto? Certo, tá certo. X ao quadrado. É a medida do lado. Quanto é que mede o lado? X, não é isso? Então, x é elevado ao quadrado. Aí você tem que lembrar de um detalhe, porque é uma regra. Esse valor de x tem que ser o quê? Um número que maior do que zero, não é isso? Porque você não pode esquecer. Não, não é por isso. Não é por isso. Por quê? Por que eu não posso ter um número negativo como valor de medida? Não, não é por isso. Nós estamos trabalhando com área. E a medida de x aí é o comprimento. Por que x não pode ser negativo? Não, é por aí. Mas é o seguinte, é porque eu não tenho medidas de comprimento negativa. Entendeu? Não pode ser menor que zero. E não pode ser zero também. A medida de comprimento. Mas até porque, isso, até porque se o valor de x fosse negativo, por exemplo, se fosse menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4, vai ficar positivo. Mas tem um porém, menos 2 seria o comprimento do lado desse quadrado. Eu não posso ter medida negativa para comprimento, ou seja, eu não posso dizer eu não posso dizer que uma pessoa tem menos 1,80 m, entendeu? Eu não posso dizer que uma pessoa tem menos 2 metros de altura. Eu não posso dizer que o comprimento da sala de uma casa é de menos 5 metros. Medida de comprimento não pode ser negativa. Então vamos lá. Letra B. A área vai ser igual a 3. Uhum. Letra. Isso. Então 10,24 centímetros quadrados. Oi. O que foi? Falhou? Foi Hendrik que estava falando? Oi, diga, Hendrik. É porque você começou a falar, depois foi embora o som, a voz. Diga. Pronto, vamos chegar lá. Aí você vai dizer. Bom, temos aqui o seguinte: na letra C, a área vai ser igual ao quê? A medida do lado ao quadrado. Pronto, acabou. Encontrei a área. Só que eu tenho que dar uma regra. Olha, x tem que ser maior do que zero. Então, esse valor de x tem que ser um número maior do que zero. Não pode ser nenhum número negativo e nem pode ser zero, porque se trata de medida de comprimento. E a área ser uma medida de superfície, apesar de que, se for um número negativo, ele ficaria positivo. Mesmo assim, não pode. Na letra D, me explica aí como é que. Antes de vocês darem a resposta, me explica como é que vocês têm que fazer aí. Diga.
Bate para o ímpar aí. Isso. Metade do quadrado? Por que a gente pode dizer que é metade do quadrado? São iguais. Pronto. Vamos, vá. Hum, caramba. Não, eu, eu, eu tô tentando compreender, mas é assim. Diga aí, Matheus. Pera aí, deixa eu ligar aqui. Fale. Isso, Matheus. Bruna, bote lá de novo pra eu ver direito, Bruna. Não deu pra ver não, Bruna. Você foca o. Não, é porque eu visualizando o jeito que você resolveu, eu entendo mais. Aí eu vejo se tem alguma coerência e tudo mais. É porque eu quero ver a coerência. Mas vamos lá. Olha só. Ah, não, peraí. Deixa eu descompartilhar aqui rapidinho. Só não podemos perder tempo. É bom essa participação assim, até porque torna mais dinâmico a aula. Vai lá, compartilha aí. Eu tô vendo o botão ali, branco. Certo. Sim, mas olha só. Onde você achou esse 8 raiz de 4? Aí é que tá. Você não pode multiplicar por 2. Olha o que a gente já falou. Pode descompartilhar aí para eu explicar uma coisinha. Qual foi o erro daí dessa questão? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu explicar qual foi o seu erro. Vocês aprenderam lá no início do ano
porque quando nós multiplicamos radicais, por exemplo, se eu faço 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso daqui é 2 raiz de 2. Para ficar raiz de 4, eu teria que multiplicar raiz de 2 vezes a raiz de 2. Você entendeu qual foi o problema da questão? Qual foi o erro? Aí sim você teria 2. Então você não poderia ter feito multiplicado por 2 para obter. Então, por exemplo, 4 raiz de 2, que eu entendi que você fez isso aqui, ó, multiplicou por 2, não foi isso? O resultado seria 8 raiz de 2 e não 8 raiz de 4. Ok? Pois é. Então, quem foi que falou que colocou o x para os lados, para as medidas dos lados? Teve alguém que falou. Foi Cecília, não foi? Isso. Não, Cecília falou, eu colocou o x dos lados porque é um quadrado, tem medida de x, e aí que eu falei, você completou, você finalizou, porque você determinou que usou o teorema de Pitágoras, e essa é a parte correta. Então, a partir de quando eu percebo que aqui eu tenho um x, o lado desse quadrado mede x, então aqui eu tenho x, e aqui eu tenho x, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. E no triângulo retângulo, eu tenho os catetos, que são os lados desse quadrado, e eu tenho a hipotenusa, que é esse 4 raiz de 2. Então, essa letra D, a resolução, a ideia é, primeiro, eu vou ter que encontrar a medida dos lados para depois encontrar a área. E as medidas dos lados são os catetos desse triângulo retângulo. Então, eu vou fazer o quê? O teorema de Pitágoras. Qual é? A diagonal, que é a hipotenusa. Então, eu vou fazer o quê? 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aí. E aí vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado é igual a, ó, 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Lembram de outro detalhe? Por isso que eu estou aqui para falar para vocês. A ideia é, você sabe como encontrar a área? Você sabe, você tem a fórmula, mas a gente não vai ficar preso o tempo inteiro simplesmente à fórmula da área do quadrado. Eu tenho que saber todas as variações e tudo que eu já acumulei em matemática. Então, 16 vezes, você lembra o que é que acontece aqui? Quando eu elevo um radical ao quadrado, se ele tem um expoente igual ao índice, acaba, não é isso? E isso acaba a raiz. Então, vai ficar assim, 2x ao quadrado é igual a 32. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 16. E aí eu vou ter x é igual a raiz quadrada de 16. X é igual a 4. Eu encontrei o quê? A medida do lado desse quadrado. Agora eu vou calcular a área. Aí você vai dizer assim, mas que processo longo, eu encontrei de uma forma tão simples, mas não foi correta. Ok? Não tem nada ali correto. É aquele caso. Você multiplicou por 2 e você não pode multiplicar um radical por um número inteiro e simplesmente esse número que está dentro do radical ser multiplicado por esse número inteiro. Então, raiz de 2 vezes 2 não dá raiz de 4. Dá 2 raiz de 2. Então, a área vai ser o quê? A medida do lado que eu já encontrei, que é o valor de x. 4 ao quadrado. A área, foi assim que você fez, Matheus? 16. Pronto. Esse seria o caminho. E a mesma coisa, se eu não me engano, deve ser a letra D. A gente vai chegar lá. Eu preciso, na letra D, de uma medida de um dos lados, não é isso? A gente vai chegar lá, a gente vê aqui. Vamos aqui. Então ele começa simples, a questão 2, só para você saber
Como é que eu calculo a área de um retângulo? Então, letra A, eu vou ter o quê? Base vezes altura. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 8. A área vai ser igual a quê? 48 centímetros quadrados. Letra B, a mesma coisa. A área é igual a 5,2 base vezes altura, vezes 3,7. Pronto, 19,24 centímetros quadrados. Bom, vamos continuando. Letra C. Ah, mas letra C aí tem um x. Não tem importância não, eu vou jogar o x lá. Ó. Então, a área é igual a base vezes altura. Então, a área vai ser igual a 3x vezes 1,4x. 4,2 x ao quadrado. Você não pode esquecer que você também está multiplicando x. E multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, somos expoentes. Então, ó, 1 de cá com 1 de cá fica x ao quadrado. E aquela regrinha, né? Não pode esquecer. Com x o quê? Maior que zero. Então, x tem que ser um número maior que zero. É impressão minha. Isso. Agora me digam uma coisa. Nessa letra D de vocês, tá na posição correta? O número 24 aí, tá no lado QR? É isso que eu tô olhando, sabe por quê? Porque isso aqui eu peguei do livro de... Isso, na parte de baixo. É isso que eu tô observando aqui agora. Eu peguei o livro e olhei, porque esse daqui foi do digital. Eu falei assim, não, essa medida tem alguma coisa errada. Eu peguei, voltei no livro para ver. Eu não lembro dele tá assim. Então, oi, diga. Volto agora. Pronto, tá aqui. Pronto, vai lá. Pode fazer aí. Fique tranquilo. Quando precisar voltar, gente, pede para voltar, eu volto. Não tem importância não. Ou pedir para repetir, eu repito a questão, apago, refaço. Pronto, tá aqui. Oi, pode falar. A diagonal de um quadrado. Não, no livro 3 a gente fez. Eu vou relembrar para vocês, porque o assunto do, do seu do simulado de vocês vai ser polígonos. E lá eu vou lembrar para vocês diagonal do quadrado. Mas no livro 2, quando nós estudamos Teorema de Pitágoras, nós também estudamos diagonal do quadrado. Isso. Diagonal é L raiz de 2. É a diagonal para calcular a medida da diagonal. Isso. Diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Vamos lá. Letra D. Eu vou fazer como está no nosso livro. Eu vou tirar esse 24 daqui e vou botar ele para cá. Ok? Para não ficar diferenciado. Eu não sei o que é que pode dar de diferente. Acho que só o comprimento mesmo que vai dar diferenciado. Ele quer a área. Mas para determinar a área, eu vou fazer no mesmo ritmo da letra D da questão 1. Eu vou usar o teorema de Pitágoras para poder determinar a medida desse cateto daí
E a partir da medida desse cateto, que vai ser a altura desse retângulo, aí eu vou fazer base vezes altura. Certo? Bora lá. Então, nesta letra D, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra D da questão 1. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras para determinar, primeiro, a medida da altura desse retângulo. E aí, vamos lá. Nós temos aqui 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que são os catetos, mais 24 ao quadrado. Então, nós temos 625 vai ser igual a x ao quadrado, mais 24 elevado ao quadrado dá quanto? 576. Então, nós temos que x ao quadrado vai ser 625 menos 576. X ao quadrado vai ser igual a... dá quanto? Isso. Raiz quadrada de 49. Mas não vai mudar nada não, Cecília. Não vai mudar nada não. Eu só não entendi por que ele diferenciou em alguns livros. É isso que eu quero entender. Então, oi, não altera em nada. Não vai alterar em nada. X é igual a 7. É porque o que é que você vai alterar? Você vai achar estranho o seguinte. Esse comprimento aqui é 7, esse daqui 24. Fica meio que estranho, não é isso? O comprimento maior ter a menor medida. Você só vai achar estranho isso, mas em si não vai mudar o resultado. Encontrei o valor de x. O problema de muitos de vocês é: eu encontrei o valor de x, essa é a resposta. Cuidado que ele quer a área. Então a área é base vezes altura, 24 vezes 7. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não vai mudar. Quanto é que dá 24 vezes 7? Pronto. Centímetros. Uhum. Você está falando que da letra D aqui? Não, aqui. Tá certo. Pronto. Vamos começar a problematizar as questões. Vamos avançar? Vamos começar com uma fácil. Vocês querem resolver antes de eu explicar, de eu ler e tentar com vocês? Ou vocês preferem que eu resolva logo? Pronto. É porque eu acho essa questão daqui é fácil. Quer ver? Eu vou fazer a leitura, vocês vão ver que ela é bem simples. Eu prefiro pegar as mais complicadas para fazer e vocês prestarem atenção para vocês lembrarem de coisas que a gente já viu. Uma família pretende comprar um terreno para construir sua casa. Dentre os requisitos da família, o terreno deve ser quadrado ou retangular e ter a maior área possível. Dentre as opções, o terreno A é um quadrado com 80 metros de lado, já o terreno B é retangular com 120 metros de frente e 130 metros de diagonal. Tá vendo? Qual deve ser o terreno escolhido entre os requisitos da família? Você vai calcular a área dos dois terrenos e vai ver qual é o maior. Agora você vai ter que prestar atenção no seguinte. No retângulo, ele dá a medida da diagonal e a medida de um dos lados. Você vai ter que encontrar a medida do outro para calcular a área. Então, é basicamente esta letra D daqui da questão 2. Vocês querem fazer? Ou quer que eu resolva? Pronto. É isso que eu quero de vocês. Tentem aí sozinhos. E aí eu resolvo em seguida. Então, a ideia é: calcule a área do terreno A, que é quadrado, que tem 80 metros de lado, e o terreno B é um terreno retangular.
Aí é o que eu falo para vocês, sempre desenhe. Desenhe e aí jogue lá depois. O desenho você tem uma diagonal que mede 130 metros e a frente mede 120 metros. Você vai ter que encontrar a medida do lado através do Teorema de Pitágoras. Vai lá, resolve aí. Deixa eu tentar jogar o roteador para cá, mais para próximo, para ver se não cai mais. São medidas de terreno, você tem que entender isso. Vamos ver. Posso corrigir então, né? Vamos lá. Área do quadrado. Área do quadrado, eu vou ter o quê? Área do terreno quadrado. 80 elevado ao quadrado. Então, para vocês que não lembram, ó, faz aqui, ó, 8 ao quadrado, 64, e dobra o número de zeros. Então, dá 6.400 metros quadrados de área tem esse terreno A. Vamos ver o terreno B. O terreno B, vou botar aqui, ó, TA. O terreno B, 2.500. Esse terreno B, ele é retangular. Ele tem uma diagonal, não é isso? Que mede 130 metros. E tem a frente que mede 120 metros. Você vai ter que encontrar essa medida daqui, ó, para poder determinar a área depois, que é 120 vezes o x. Então vamos para o Teorema de Pitágoras. Então 130 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 130 elevado ao quadrado, 13 vezes 13 dá 169. Eu dobro o número de zeros. Deu isso aqui? 12 ao quadrado dá 144. Dobro o número de zeros. É sempre assim, viu, gente? Toda vez que vocês forem calcular números quadrados de números que tenham zero, você pega o número que você já conhece, o quadrado, calcula, por exemplo, 60 ao quadrado. Você faz 6 ao quadrado, 36 e dobra o número de zeros. Com todos os números é assim.
Então, 16.900 menos 14.400 dá quanto? Quem fez aí esse cálculo? Eu estou quase ouvindo alguém aí, mas só que está bem longe. Dá 2.500, né? 2.500 é porque você deu a resposta. Raiz quadrada de 2.500. A mesma coisa funciona com raiz quadrada, viu, gente? Quando for a quantidade de zeros, primeiramente tem que ser par. Então você vai calcular raiz quadrada de 25 é 5. E no caso do quadrado, eu dobro o número de zeros. Aqui, o número de zeros ele cai pela metade. Então eu vou calcular a raiz de 25 é 5. Eu pego a metade dos zeros que tem lá. Então é 50. Pronto, agora eu posso calcular a área do terreno B. A área do terreno B vai ser a medida da frente, que é de 120, vezes 50, que foi a medida que encontramos aqui de x. A área vai ser igual a 5 vezes 12, dá 60. Eu vou dobrar aqui o número de zeros, que eu tenho 2 zeros. Dá 6.000 metros quadrados. Então, essa família ela vai optar pelo terreno A, que tem a maior área, que é 6.400 metros quadrados. Então, a resposta, terreno A. Oi. Ah, por quê? O que é que tem? Mas é lógico, gente. Cuidado que isso pode ser pegadinha, viu? É melhor comprovar através dos cálculos. Isso. Vamos lá. Diga. Sabe o que é que você vai fazer agora? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão comprar uma lapiseira com grafite 0,3. Porque o espaço vai ser a metade. Vamos lá, vamos deixar de conversa fiada. Vamos avançar. Senão a gente perde tempo aqui. Bom, chegamos aqui na quarta questão. E são as variações, ok? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer pelo menos uma delas aí e vou jogar aleatoriamente qualquer uma dessas questões aí que vocês quiserem para fazer. A gente não vai fazer todas, porque eu quero que vocês se divirtam também resolvendo algumas delas. Bora lá. Analise os itens e responda. Deixa eu ver aqui qual deve ser a medida da diagonal de um quadrado para que ele possua a mesma área? Vou começar por essa. Realmente essa é mais trabalhosa. Qual deve ser a medida da diagonal de um quadrado para que ele possua a mesma área de um retângulo que tem 16 metros de largura e 12 metros de comprimento? O que é que vocês acham que a gente deve começar primeiro para poder resolver essa questão? Vamos calcular pelo mais óbvio que está aí de cara, né? Isso qual é? A área do retângulo. Não, olha aí, lê aí na tela. Não está aparecendo ainda para vocês, não? Qual deve ser a medida da diagonal de um quadrado
para que ele possua a mesma área de um retângulo, ok? Que tem 16 metros de largura e 12 metros de comprimento. O que é que a gente tem que fazer primeiro aqui? Pronto. Então, vamos ver o que está mais fácil aí logo de cara. Determina a área do retângulo. Então, nessa letra a área do retângulo, que é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, vai ser 16 vezes 12. Diga. Isso varia muito, porque depende da posição do retângulo. Ele, ó, tá vendo? Isso varia muito. É, geralmente a gente pensa dessa forma, todo mundo pensa dessa forma, ok? A largura sempre vai ser a menor medida de um retângulo ou de qualquer figura retangular. Então vamos lá, olha só, qual vai ser, quanto é que dá essa multiplicação aí? 16 vezes 12, pronto, 192 metros quadrados. Vamos lá então. Depois vamos continuar a questão, por isso que é bom ler, mas sempre ler mais do que uma vez, porque aí a gente tem que compreender. A gente já encontrou a parte mais fácil, que é a área desse retângulo. O que ele quer na verdade? Qual deve ser a medida da diagonal de um quadrado para que ele possua a mesma área de um retângulo que tem 16 metros de largura, okay, e 12 metros de comprimento. E aí? Agora a gente vai ter que encontrar a medida, vamos ter que encontrar a área do quadrado. A gente não sabe, não é isso? Mas só que a gente sabe que a área do quadrado é a mesma área do retângulo, 192. Na verdade, a gente não quer, a gente vai precisar da medida do lado desse quadrado. Como é que a gente calcula a mesma área do quadrado? É o lado elevado ao quadrado, não é isso? E a gente sabe que isso... Não. Ele está dizendo aqui, ó, a área do quadrado é a mesma área do retângulo. Ele quer que a gente calcule a diagonal. Tá vendo? Porque ele diz assim, ó, qual deve ser a medida da diagonal de um quadrado para que ele possua a mesma área do retângulo. Então ele está dizendo já claramente, a área do retângulo é a mesma área do quadrado. Então posso dizer que assim, ó, esse A aqui eu posso substituir por 192. Então posso dizer que lado elevado ao quadrado é igual a 192. E aí eu vou lá. Raiz quadrada de 192, que não tem. O que é que nós vamos fazer? Fatorar, não é isso? Vamos fatorar aqui 192 por 2. Dá quanto? 96 por 2, 40, ou 96, eu botei 92. 96 dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então aqui, ó, quem vai sair? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Então, a área... Qual é o seu problema, meu amigo? Ele agora não quer apagar. Então, a medida do lado aqui, ó, fatorando, vai ficar... Lado vai ser igual ao quê? 8 raiz de 3. Compreenderam? Vai ficar 8 raiz de 3. Quem sai da raiz é quem tem expoente igual, ó,
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ficou na raiz o 3. Então saiu da raiz 8 raiz de 3. Pronto. Ou seja, se o lado desse quadrado mede 8 raiz de 3, quanto é que vai medir a diagonal dele? E aí você tem duas maneiras. Ou você encontra usando o que a gente fez aqui o tempo inteiro, ó. A diagonal agora é x. E o lado mede quanto? 8 raiz de 3. Me dê aí duas possibilidades de eu resolver. Uma está bem clara que você já conhece, que já aplicaram aqui. Qual é uma dessas possibilidades? Isso, porque o quadrado tem os quatro lados iguais, então eu já sei que o lado mede 8 raiz de 3. Eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou eu posso usar a fórmula para calcular a diagonal do quadrado, que eu falei há pouco. Não lembra? Diagonal é L raiz de 2. Diagonal de um quadrado é L raiz de 2. E aí, Bruna, você vai ver aqui agora, ó, para você tirar aquela dúvida daquele erro que eu falei para você, multiplicação de radicais. Quanto é que mede o lado do quadrado? 8 raiz de 3. Então, eu vou substituir esse L aí por 8 raiz de 3. Então, a diagonal vai ser igual a 8 raiz de 3. Justamente, isso mesmo. Você só pode multiplicar radical por radical. A parte inteira, que é esse 8 aí, ó, que está do lado de fora, ele não vai multiplicar pelo que está no interior. Então, a diagonal mede 8 raiz de 6. Qual é a unidade aí? Em metros. 8 raiz de 6 metros. Copia aí essa letra A. Quem fez a letra, quem copiou a letra A, deixe-me ler aqui uma dessas questões aqui para ver qual seria mais fácil para vocês resolverem agora. Essa letra B mesmo. Essa letra B. Quando vocês terminarem a letra A, faz a letra B. Oi? Pode falar. Tô calado. Não. Eu só fico aqui esperando a dúvida de vocês. Eu pedi para vocês resolverem a letra B. Faz a letra B. A letra B é fácil. Então, ó, já vão anotando aí. É bom sempre colocar no canto do caderno, se vocês estão anotando no caderno ou no livro, as formulazinhas que vocês podem usar. Eu sempre vou relembrar para vocês. Então, isso. Diagonal do quadrado, bota bem lá colorido, diagonal igual a L raiz de 2, para não esquecer mais. Conseguiu? Letra B é fácil. Deu quanto? É o que está mostrando aqui no meu livro a resposta. Deu? Pronto. Isso, ele deu o quê? Determine a medida do lado do menor lado de um retângulo cuja largura mede 18 metros e a área. Você vai usar a fórmula da área, não é isso? A incógnita aí vai ser o quê? O comprimento.
entender. Pronto. É uma questão bem fácil ela. O que é que você tem aqui? Determine a medida do lado menor de um retângulo cuja largura mede 18 metros. Então você tem a área de um retângulo é comprimento vezes largura. Ele deu a medida da área e deu a medida da largura, é só eu substituir. Então vou fazer o quê? A área, que é de 297, vai ser igual ao comprimento, que vai ser incógnita, que eu vou determinar, vezes o quê? 18, não é isso? E aí eu tenho uma equação. Então vai ficar o quê? 297 dividido por 18. Comprimento vai ser igual a 16,5 metros. Bom, questão fácil. Assim como as outras também. Vocês vão fazer sempre. A letra C é bom desenhar. Deixa eu ver aqui qual é a área de um retângulo cuja diagonal. Aí você já tem. Você já pode usar o teorema de Pitágoras, está vendo? A diagonal. O seu comprimento excede a largura em 1 centímetro. Como é que seria essa ideia? Vamos fazer essa letra C. Tenta aí fazer essa letra C. Pense bem aqui, ó. A letra C, ele tem essa figura. Ele deu a medida da diagonal. A diagonal mede 29 centímetros. E ele diz que o comprimento excede sua largura em 1 centímetro. Como é que eu seria? Como é que eu representaria isso aqui? Você tem que pensar da seguinte maneira. O comprimento excede sua largura em 1 centímetro. Então a largura mede quanto? X. Se o comprimento excede em 1, quer dizer que ele é maior em 1 centímetro. O que é que eu vou fazer? X mais 1. O que é que vocês vão utilizar para resolver essa questão aí? O teorema de Pitágoras, não é isso? Pronto. Então vocês vão usar o teorema de Pitágoras, vão encontrar o valor de x. Encontrando o valor de x, você vai encontrar o comprimento e a largura e vão determinar a área. Agora eu quero ver vocês aí utilizando outra coisa também importante, que é produto notável. Lembrar aí, ó. Vocês acreditam que tem gente, eu tinha colegas que chegavam na faculdade que não sabiam calcular um produto notável, não sabia fatorar. Acredite. Pois é. É porque não dá importância. Oi, fale. Ele vai dar o que aqui? Ó, pelo que eu estou vendo, vai ficar x ao quadrado, vai virar realmente uma equação de segundo grau. Não sei se é completa ou incompleta. Ele vai virar realmente uma equação de segundo grau. Olha aí, ficou bem extensa essa letra C, hein?
aquele número do meio vai com incógnita. Você está falando que aquele, quando eu resolvo quadrado do primeiro termo mais duas vezes. Vai sim, vai sim. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então vai ficar 2 vezes x vezes um, vai ficar 2x. Pronto. É, cosseno de segundo grau completa. E aí, já calcularam as áreas? Falei agora e aí me lembrei de BRKS Edu. Falei igualzinho.
Fala. Fale. Os dois deram positivos? Não, você vai usar o que der positivo, porque geralmente dá um positivo e outro negativo. Olhe para ver se o outro vai dar positivo também. Lembre que é medida de comprimento, então você só pode usar positivo. Deu 42, uma das medidas. O valor de x. Dá esse número grande assim mesmo, é? Dá esse número alto assim mesmo, é? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa é muito boa. Eu só estou vendo o número de alunos diminuir nessa sala. Uhum. Vamos lá. Falta um mês só, gente. Tá acabando. Falta menos do que faltava. Também. Vamos lá, para a gente não perder tempo nessa questão, para a gente ir para o paralelogramo. Então nós temos aqui o seguinte, usando o teorema de Pitágoras, a diagonal aqui que é a hipotenusa, então nós vamos ter 29 ao quadrado, vai ser igual a x mais 1 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então a soma dos quadrados dos catetos. 29 ao quadrado deu quanto mesmo? 841 igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, mais x ao quadrado.
Isso aqui é a minha equação, então vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado mais 2x, 841 menos 1 vai ficar menos 840. Isso aqui eu posso simplificar, porque são todos múltiplos de 2, porque fica mais fácil. Então, se eu dividir toda a equação por 2, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais x Hoje ele empombou de não querer funcionar a ferramenta. Terrível isso. Mais x. Esse 2 aqui não existe não, ok, gente? Menos 420, igual a zero. E aí tem um delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse menos vezes menos 420 vai ficar positivo, não é isso? B ao quadrado vai ficar 1 mais 4 vezes 420 vai ficar quanto? 0,16.680. Delta 1681. Eu simplifiquei. Você percebeu que eu simplifiquei? Não vai mudar o resultado de você. Isso. Pronto. Eu simplifiquei para ficar mais prático. A minha raiz quadrada é igual a 81. Então vamos lá. Então, vamos para a Bhaskara. X vai ser igual a menos b. Vai ficar menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 1681 é 41. Sobre 2, que é 2 vezes a. Então nós temos x', que vai ser igual a menos b. Então vai ficar menos 1 menos, mais 40, vai ficar 40 sobre 2, que é igual a 20. Então isso ficou positivo. O outro eu já vi que vai ficar negativo, então eu vou desconsiderar. Vai ficar menos 42 sobre 2, vai ficar menos 21. Então desconsidero, por ser uma medida negativa. Então é esse que eu vou usar. Ok? Aqui, ó, desconsiderado. Agora eu posso calcular a área. Mede 20, não é isso? Então quer dizer que a largura mede 20 e o comprimento mede x mais 1, ou seja, 20 mais 1 que dá 21. Então a área vai ser o quê? 20 vezes 21. 441. Pronto. Tá aí. Vamos aproveitar que vocês já estão bem orientados em área do retângulo e área do quadrado. Vamos para a área do retângulo ou do paralelogramo, que é a mesma coisa. É base vezes altura. Então, deixa essa questão 5 para vocês. Vou voltar. Tá aí. Lembrem-se de onde saiu esse 20 vezes 21, ok? Eu substituí o valor de x. O valor de x é 20. Ó. Então, quer dizer que a base é 21 e a altura é 20. Então, 21 vezes 20 ou 20 vezes 21 dá no mesmo. Ele quer, na verdade, a área, mas para calcular a área eu precisava do valor de x.
Podemos? Pronto. Vamos lá. Vamos para as últimas duas áreas aqui. Área do paralelogramo. Você já vem logo aqui, ó. A área do paralelogramo é a mesma área do retângulo, base vezes altura. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é, não confunda a altura com a medida do lado do paralelogramo inclinada, ok? Essa medida que está oblíqua. A altura é sempre a medida que está na perpendicular. A altura, ó, você vai ver aqui, ó. O que é essa tal perpendicular? É aquela que forma um ângulo de 90 graus com a base. Porque se vocês virem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um paralelogramo que a medida do lado mede 5. Isso daqui você não pode usar, tem que ficar bem atento. É base vezes altura. A altura, você vai pegar esta medida que está na perpendicular. A medida do lado aqui, por exemplo, dessa figura, ela não é uma altura. É a medida do lado desse paralelogramo. Ok? A gente vai ver daqui a pouco os exercícios. Então a fórmula é a mesma, base vezes altura. E aí a gente vai ter as variações. Vamos continuar usando o teorema de Pitágoras, tudo. Que é da mesma maneira que a gente utilizou lá no retângulo. E a do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então anota aí mais uma formulazinha. Base vezes altura dividido por 2. Tem outras fórmulas para encontrar a medida da área de um triângulo? Tem. Aqui no livro de vocês, por exemplo, ele não tem. Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? A outra maneira de calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo que possui dois lados com medidas A e B e um ângulo formado por esses lados de medida θ é dada por... Olha a outra fórmula para determinar a área de um triângulo. Como é que eu vou determinar a área? Cuidado para não confundir com medida do lado e usar como é que chama? A lei dos cossenos. Então, não confundir a lei dos cossenos para encontrar a medida do lado. Aqui você vai utilizar o seno para encontrar a área. Entendeu? Isso. Mas eu vou colocar para vocês aqui que eu já estou vendo que não tem um outro triângulo. Então, a área também de um triângulo, além de base vezes altura dividido por 2, lembre-se que a altura, gente, eu sempre pego na perpendicular. Tá vendo? Então, a altura eu sempre pego na perpendicular, ou seja, onde eu marco o ângulo de 90 graus. Então, às vezes, eu posso também usar o teorema de Pitágoras para determinar. A gente vai ver isso daqui a pouco em algumas questões. E eu não estou vendo aqui também, eu só estou vendo mais essa fórmula aqui. Deixa eu ver aqui, não tem. Vocês podem anotar aqui também que é uma boa fórmula para toda vez que vocês estiverem vendo um triângulo equilátero. Então, vou botar aqui, ó, área. Vocês podem anotar aqui, ó, do triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Tem os três lados iguais. Vocês podem usar essa fórmula daqui, ó. Área vai ser igual a lado elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como assim, professor? Você tem lá um triângulo equilátero que mede 3 centímetros de lado. Entendeu? É só você substituir esse L aí pelo 3. Vai ficar 3 ao quadrado. Qual vai ser a área dele? 9 raiz de 3 sobre 4. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Para vocês não precisarem ir lá para o teorema de Pitágoras. Então,
Toda vez que vocês quiserem calcular a área de um triângulo equilátero, dado apenas a medida do lado dele, tem outras fórmulas também, ok? Tem um teorema de Pitágoras que você pode determinar isso. Mas essa daí é uma mão na roda. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, anota ela aí. Então, área do paralelogramo é base vezes altura. A área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. E aí você tem outras variações para calcular a área de um retângulo, outras maneiras, desculpe, para calcular a área de um triângulo, que é se eu tiver um ângulo entre duas medidas de lados, aí eu vou fazer o quê? Um lado A vezes o lado B vezes o seno desse ângulo que está entre esses dois dividido por 2. E aí eu calculo. Nesse caso daí, se eu tiver um ângulo entre a medida dos lados. E a área de um triângulo equilátero, essa não tem no livro de vocês, mas é uma outra forma também de calcular a área do triângulo equilátero. Só serve para triângulo equilátero. É L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos lá? O que eu estava falando para vocês aí, a questão 6. Está vendo aqui? Aqui é a altura. Está na perpendicular. Qual vai ser a área dessa figura? 18 vezes 7. Então, é bem prático. A mesma coisa vai ser na questão B. 20 vezes 5x. Não vamos fazer essa não, que essas são fáceis. Vocês podem fazê-la depois. Aqui, repare que ele não deu a medida da altura. E para calcular a área de uma figura de um paralelogramo, eu preciso da medida da altura. Me diz aí, como é que eu posso encontrar essa medida da altura? Muito bem. Eu só posso usar o teorema de Pitágoras. Outra coisa, lembrando que um paralelogramo ele tem os lados opostos com a mesma medida. Se aqui eu tenho 13 centímetros, aqui eu tenho 13. E o teorema de Pitágoras... Isso. Então, significa que essa altura daqui vai ser um dos catetos. Cateto, outro cateto aqui medindo 5 e a hipotenusa medindo 13. E aí, quando você encontrar, aí você vai poder muito bem fazer o quê? A base medindo 13 vezes a altura que você vai determinar através do teorema de Pitágoras. Fale aí, Matheus. Sim, sim. Isso. A, isso. 17 não. PS. Cadê PS? Não é 17 não, é 13. Eu estou na letra C. Os lados, ó, paralelogramo, ele possui os lados opostos congruentes, os ângulos também opostos congruentes. Vocês estudaram isso muito no oitavo ano. Então, isso é uma característica dos paralelogramos. Então, PQ é congruente a SR, RQ é congruente a PS. E aí eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, vai fazer o quê? 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 169 menos 25. X ao quadrado dá isso, 144. Raiz quadrada de 144, x é igual a 12, não é isso? E aí o que é que você faz? Você já tem a medida da altura. Agora você pode calcular a área. A área, que é a letra C. A área vai ser o quê? Base vezes altura. A base mede quanto? É o total aqui, o comprimento total, de S até R. 5 mais 8, 13. Então, base, 13, vezes altura, que eu encontrei agora.
Por isso que eu chamei a atenção toda de vocês, porque tem aquele aluno distraído que vai fazer aqui, ó, 13 vezes 13. Aí dá errado. A altura deu 12. 13 vezes 12 dá quanto? Pronto. Isso. 156 centímetros quadrados. A letra D, gente, vai ser idêntica. Idêntica à letra C. Ok? Vamos deixar para fazer depois. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar a medida da altura. E para isso eu preciso do teorema de Pitágoras. No caso da letra B, aí esse triângulo, você tem a base, a altura, que é 6, a base mede 10, a altura vezes 6, você vai fazer direto. Ó. No caso da letra B, é base vezes altura dividido por 2. A área vai ficar o quê? 10 vezes 6 dividido por 2. Cuidado, viu, gente? Lembre-se que a área de um triângulo sempre divide por 2. Então, 60 dividido por 2, a área vai ser igual a 30. Só que aqui, na questão A, eu não tenho o quê? A medida da altura. E eu preciso encontrar. E a medida da altura vai ser através do teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, 65 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Quem faz aí para mim qual é o quadrado de 65? – 4.225. Só para finalizar aqui, viu, turma? É rapidinho. É igual, esse aqui eu sei, mais 256. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 4.225 menos 256. X ao quadrado vai ser igual, essa subtração dá quanto? 3.969. Raiz quadrada de 3.969, 63. Bom, só que aí é o valor de x. Eu preciso calcular a área do triângulo. A área, agora eu posso, que eu já tenho a medida da altura que eu precisava. Vai ficar o quê? 16 vezes 63 dividido por 2. Eu posso simplificar aqui, ó, que vai ficar 8. Quanto é que dá 8 vezes 63? Deu quanto o seu aí, Hendrik? Para comparar. Mas deu quanto final? Não, não dá isso. Olha aí, gente. Deu 504? Deu 504. Pronto, anotem aí. E a gente finaliza essa aula por aqui.